Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Mateus capítulo 27, verso 51. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Grande Criador, te adoramos, porque Tu és santo, santo, santo. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Estamos aqui certos da vitória que nos foi dada naquele dia no Calvário. E pedimos que o Senhor continue nos alertando, nos revelando, nos dando força para viver a palavra de cada tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A revelação atrás do véu. Cada vez que Deus manifesta, Ele usa um véu. Então, quando se fala em véu, pode pensar em um pedaço de pano que cobre a cabeça da pessoa e também qualquer coisa que encobrir algo, como qualquer coisa que encobria o que estava atrás do véu. Então, aquele véu encobria a arca que estava lá atrás e que as pessoas não podiam ver. Vê mais um pouquinho para mim, que está dando um eco repetido aqui. Então, chega ao ponto que as pessoas se perdem porque não estão dando ouvido àquele véu que é uma pessoa. A carne é um véu, que não apenas um pedaço de pano, mas a carne é um véu, onde Deus esconde. Cada vez que Deus operou, Ele estava escondido atrás de um véu. Gente simples, fazendeiros e outros que Deus estava por detrás deles, escondido. Era um homem, a carne é o véu que esconde Deus. Se você não dá valor à carne que transmite a revelação do mistério, então você não dá valor a Deus, porque aquele véu, aquela carne é Deus. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta,
cumprir-se-á o segredo de Deus, quer dizer, o mistério de Deus se cumpre quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, como anunciou aos profetas seus servos. Então existe mistério e existe revelação de mistério. A mensagem dos senhores é este o tempo, 211, irmão Brana diz, aqui está o mistério. Um mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta. Se é mistério, então ele está oculto. O mistério é uma verdade previamente oculta. Agora, devidamente revelada. Então você vê os dois lados. Eu quero acompanhar aqui esta mensagem e as Escrituras, onde nós aprendemos que naquele dia que o Senhor Jesus morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Mas eles tinham rasgado o véu de Deus, que era Cristo. Olharam para ele, nenhum valor deram nele, exceto prostitutas, ladrões, que viram nele alguma coisa. Mas os religiosos nunca viram nada. Sempre foi assim. Você toma desde o princípio, Caim era um religioso. Ele nunca viu que jeito era a adoração e o altar que devia ser feito, e o holocausto sobre o altar, o que deveria pôr para agradar a Deus. Mas ele era um adorador, mas sem revelação. Então tem muita gente que faz as suas adorações a Deus como Caim. Adorações bonitas, orações bonitas, coros bem ensaiados, bem vestidos, por toda parte, belos cantores, pregadores, que aquilo também é um véu e que as pessoas não têm conseguido ver a verdade de Deus que está atrás de um véu. Caim também não via a verdade que estava atrás de Abel, do véu, Abel. Caim não via. Então não te admires de muitos irmãos não ver o que está dentro de você. Agora, aprendemos com Jesus que nós temos que mostrar para os outros ver o coração que você tem recebido a Cristo. Ele tem que mostrar nas suas atitudes que verdadeiramente você recebeu a Cristo. Você não é igual do mundo mesmo. Que diferença tem? A pessoa só vai na igreja, mas o do mundo também vai na igreja. O crente dizima, mas lá no mundo também eles ensinam, até a católica ensina a dizimar. Eles fazem essas coisas. Eles sabem que está na Bíblia. Eles sabem que não é uma ordenança judaica. Isto é para quem verdadeiramente é cristão. Mas os de Deus dizimam, e aqueles que fazem a sua oferta errada, seu holocausto errado, também dizimam. Faz a sua parte. Tudo sem revelação. Um com revelação e o outro sem revelação. Se Caim tivesse visto que Abel era um tipo de Cristo, se ele tivesse visto que era o justo morrendo pelos injustos, mas Caim nunca teve essa luz. Este aqui é um homem a mais, é o meu irmão, mas não era apenas irmão por parte de mãe, porque eram só irmão por parte de mãe. Caim só tinha a natureza de Eva, não tinha de Adão. Caim tinha a natureza da serpente.
Por isso, a Bíblia diz, não como Caim, que era do maligno, que assassinou seu irmão Abel, porque as suas obras eram más. Então, eles fazem as suas ofertas, fazem os seus cultos, que é uma coisa que eu não quero fazer um culto perdendo tempo, vindo para um culto e perder tempo, dizimar em um culto e perder tempo. Acho que nenhum de nós deve fazer. Quando você faz qualquer coisa, você tem que fazer com sinceridade, senão você está perdendo tempo. Você tem que orar com sinceridade, você tem que vir com sinceridade, ouvir com sinceridade, obedecer com sinceridade, fazer as coisas sinceras, honestas. Porque você é uma pessoa que tem alcançado luz da parte de Deus. E você deve perceber que você é um véu, uma carne, um véu onde algo, quer dizer, algum mistério está escondido. Tem gente que carrega mistério a vida inteira. E tem um dia que ele faz que nem Judas. Judas carregava um mistério dentro dele, que ele era do diabo. Mas Jesus chamou ele para a igreja. Então é que a gente fica achando que a grande coisa é que nós estamos na igreja. Não, Jesus chamou Judas para a igreja. Vem para o meu ministério, vem pregar, vem ser um pregador. Então acha que é uma grande coisa ser um pregador. Jesus chamou Judas, um demônio. Não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Ele nem falou, um de vocês é filho do diabo. Ele já manifestou aquilo, claro, um de vós é o diabo. Por quê? Porque ali tinha o diabo e Deus. Certo? É o diabo e Deus. Então você vê desde o Velho Testamento, você vê o diabo, Caim, e o Deus, Abel, que foi morto sobre o seu sacrifício. O que Cristo fez aqui na frente. Aí você vê o Deus Jesus e o diabo Judas. Mas um pregador, um homem que tomava conta do dinheiro, mas ele era um pregador. Que quando alguém fazia alguma coisa boa para Jesus, ele achava que estava fazendo demais. A mulher que quebrou aquele vaso de unguento puro para poder perfumar não a cabeça, mas os pés de Jesus. Então Judas achou que estava fazendo, para que tanto desperdício? Você pensou bem? Era o véu no qual escondia Deus, chamado Jesus. Mas Judas achou que fazendo alguma coisa para ele, estava perdendo tempo. Você pensa que fazer alguma coisa para um irmão, para uma irmã, é perder tempo. Mas se esse irmão e essa irmã é um véu no qual esconde Deus, tem um mistério lá dentro, que você fala por fora. E quando a gente fala, a gente mostra o que a gente tem por dentro. Isso foi o que o Senhor Jesus disse. A boca fala, não é do que a sua cabeça está cheia. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se o coração estiver cheio da verdade, você fala a verdade. Por isso, nas conversações, se o coração está cheio de mulher, você só fala em mulher. Se está cheio de sexo, você só fala em sexo. Se o coração está cheio de jogo, você só fala em jogo. E o outro coração está cheio de droga, só fala em droga. São os parceiros que podem ajudar um ao outro, porque o coração está cheio e tem que sair pela boca. Qualquer coisa que você faz contra o irmão, contra a irmã, é coisa que já está lá dentro do véu, escondido dentro do corpo. O corpo no qual é para receber o Espírito Santo, é um véu
onde o Espírito Santo deve habitar e queimar a imundície da nossa vida. Agora, temos deixado o Espírito Santo habitar? Ou somos um mistério, como Judas, e só no último dia nós vamos deixar manifestar o que nós somos? Os discípulos não sabiam. Jesus sabia, mas os discípulos não sabiam o que era Judas. Então você sabe que Deus sabe, mas eu não sei quem é o Judas. Você não pode apontar para uma irmã, para um irmão, aquele ali é Judas. Você não sabe. Agora, em outros pontos você vai aprender com William Branham. Deixe-me falar com uma pessoa 2 minutos e eu te direi que qualidade de espírito ela tem. Você tem que conversar com a pessoa, ver a reação daquela pessoa, o que ela diz. Aí você já sabe que espírito está lá dentro. Irmão Branham mostra, já vai num escritório cheio de mulher nua, já sabe que espírito tem ali. É só adultério. Não precisa falar em adultério, já está. As fotos declaram. As revistas pornográficas em casa declaram. Os jornais declaram. Agora, a Bíblia também declara. A mensagem do profeta também declara. Você pode ter, porque isso aqui está declarando algo. Um espírito que está ali dentro. Que você crê na palavra, você crê na mensagem. No que está escrito e até aquilo que eu não entendo, eu creio. Porque o que eu entendo é fácil para eu crer que não depende de fé. Porque eu vejo. Fé não vê, fé não apalpa, fé não toca. Fé crê. Então, o que eu preciso é crer naquilo que eu não tenho conseguido ver. Vocês vêm aqui, vocês ouvem falar em Branham, vocês creem em Branham. Falou em Jesus, vocês creem em Jesus. Falamos em novo nome, você crê em novo nome? Então você não sabe nem explicar. Mas só por você saber que tem novo nome na Bíblia e que Jesus revelaria o novo nome para o 7º anjo, mas nos dias da voz do 7º anjo, é que ele revelaria. E 7º anjo não está para frente mais, 7º anjo está para trás. 7º anjo ficou na América. Aqui não é mais 7º anjo. Aqui é o nosso tempo. Aqui é o tempo de um povo que come o livrinho. É outro lugar, é outro tempo que você precisa saber que você está vivendo. Então, se você glorifica a Deus por uma coisa, por que não pela outra? Ah, mas eu não entendo, mas eu creio. Me diga que Pedro entendeu, os discípulos entenderam, quando Jesus pregou para eles: se vocês não comerem a carne e não beber o sangue do Filho do Homem, pregando à multidão, eles podiam ter chamado Jesus, Jesus, o que é isso? Meu pai era da lei de Moisés e ele ensinou que não pode comer carne nem de porco. O senhor está falando que nós temos que comer a sua. Não pode beber sangue de animal. O senhor está falando que tem que beber o seu. Eles não fizeram pergunta. Não há interrogações para um verdadeiro cristão. Irmão Branham diz: depois dos mistérios revelados, não há mais pergunta. Não tem que perguntar. Eu tenho que crer. Eu preciso crer nessas coisas. Pedro creu e nem sabia o que era aquilo. Eu creio que Pedro é aquele verdadeiro crente que diz: bom, a lei diz que não pode. Mas ele aqui tem um sinal que a gente vê que é maior que a lei. Se ele me der um pedaço da carne dele, eu como e acabou. Se ele me der sangue dele, eu vou beber e acabou. Eu creio que Pedro tinha revelação para isso. Eu creio, não entendo isso daí. E alguém podia dizer: mas você vai ficar na reunião dele ainda sem entender? Eu fico, porque o que ele falar, está falado. Foi por isso que Jesus mostrou para eles que eles tinham se perdido, e no meio de 12 que estavam ali, um era o demônio. Jesus revelou as coisas
para eles, até Judas sabia o que Jesus estava falando. Judas estava entendendo o que Jesus estava falando. Talvez você pensa que Judas não entende. Não, Judas é aquele que não entende a mensagem. Não, Judas é um ministro da mensagem. Judas era um discípulo de Jesus. Então, olha, eu não estou aqui para dizer eu sou da mensagem, eu creio no profeta, eu tenho a verdade. Não, Judas também tinha. Judas também cria. Eu tenho que fazer meu papel verdadeiro como Pedro. Jesus disse, vocês não querem ir embora também? Os 70 não entendeu a mensagem de comer minha carne e beber meu sangue, foram embora. Não quer porventura vocês irem também? Agora, Pedro é o verdadeiro crente. Para quem iremos nós? A gente aprende com a Bíblia não diz para onde. Falando-se de lugar, mudar da Assembleia para Batista, Metodista, para mensagem. Não é para onde, para quem. Falando de véu, falando de pessoa. Para quem iremos nós? Somente tu. Ele sabia, não vou para lugar nenhum, não creio em mais ninguém, porque somente tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido, visto e crido. Agora, é isso que nós estamos aqui, porque nós vimos que isso é verdade e nós cremos que isso é verdade. Agora, isso é o quê? É crer num véu, algo que está atrás de uma carne, que está escondido numa carne. Quando nos pregaram o batismo em nome de Jesus Cristo, nós também ficamos preocupados, mas como pode? Tem Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, e como é isso? Até que nós ouvimos a mensagem, aquilo entrou. Ficamos sabendo que Pai, Filho e Espírito Santo apenas eram títulos da única personalidade de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Pronto, a gente já aceitou, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, sem discussão. Se a mulher lê na Bíblia, escuta alguém ler a Bíblia para ela, que a mulher fica calada na igreja, ela não tenta nem ser uma pregadora. Ela é obediente à Bíblia, não é ao pastor, não é a um movimento, não é uma igreja, não é um sistema. Ela é obediente à Bíblia. Se a Bíblia diz o homem deve amar sua mulher como a si mesmo, pronto, ele vai pela Bíblia, não é porque alguém pregou, ele ama porque a Bíblia diz e aquilo está dentro dele. A mulher reverencia o seu marido, ela não faz por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ela não faz aquilo por força, ela reverencia porque está escrito. Se eu não fizer, eu sou culpada. É o que ela tem que pensar. Se eu não reverencio, eu sou culpada. Como eu quero um pedaço do céu, eu quero ir para o céu junto com meus irmãos, se eu estou contrário à palavra. Esta palavra é que vai fazer com que este véu, esta carne, fica sujeita ao Espírito Santo. Agora, eu tenho uma palavra, a palavra de Deus. Eu obedeço a esta palavra, ela me transforma. Você crê na palavra, ela te domina. Amém. Então aqui está um mistério. O mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta. O que Jesus foi? Um mistério para eles. Jesus não foi entendido. Ele foi um místico. Até para os seus discípulos. Eles não entendiam Jesus. O verdadeiro crente não é entendido. Você não tem que ser entendido. Alguém não tem que te entender. Eles terão que crer em você como Pedro creu em Jesus, sem entender Jesus. Eu não entendo comer carne dele, beber sangue dele, mas eu vou segui-lo assim mesmo. Mas eu creio nele. Um dia, no final do ministério, Jesus pega o pão e diz, isto é meu corpo. Toma o vinho, diz, este é meu sangue. Aí, revelou o mistério. Havia um mistério atrás de comer carne dele e beber sangue dele. Havia um mistério.
Mas agora, na ceia, Jesus não chegou e falou assim: ó, eu vou pregar para vocês hoje para revelar aquele mistério daquele dia que eu disse que vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue para ter vida em vocês. Não, Jesus não falou nada. Ele só disse: isto é meu corpo, fazer isto em memória de mim. Isto é meu sangue, bebei dele todos. Aquilo era o suficiente. Pedro podia parar um pouquinho. Se aquele irmão que andava conosco entendesse, tivesse esperado para saber a revelação do mistério, ele agora ia crer. Eles saíram pensando que tinha que comer o corpo do mestre, beber o sangue do mestre, literal. E aí não é, é um pãozinho, é um golinho de vinho. Mas eles foram embora e Jesus pregou. Diz o profeta que Jesus pregou aquela mensagem propositalmente. Pregou, que a maioria de nós não gosta de escutar nada proposital. Se eu souber alguma coisa de vocês, por isso eu não gosto que ninguém venha falar comigo antes do culto, que eu quero ter liberdade para pregar. Porque se eu sei, pode sair alguma coisa naquela noite. E você já vai... Aí o pastor sabe. Alguém contou para ele. Entende? Então não me conte nada. Deixa a coisa em paz. Que eu posso vir aqui e pregar. E aí você pode ver se foi o Espírito que falou, se você é filho de Deus, se você é um filho de Deus. Deus vela por sua palavra para cumprir. Mas cumprir sua palavra onde? Na minha e na sua vida. É isso que Deus quer, cumprir sua palavra. Então esse mistério está dentro de um véu. E ele é uma verdade previamente oculta. Aí o profeta diz: agora revelada divinamente. Você pega aquilo que estava oculto, aquele mistério, e revela. Olha, ninguém podia entrar atrás do véu. Tinha um véu atrás do pregador, do sacerdote, do sumo sacerdote, que ninguém entrava lá. Só aquele sumo sacerdote, uma vez no ano, uma vasilha de sangue para aspergir o altar. Então ele comia do maná que estava numa panela dourada atrás do véu, que ninguém sabia nada da panela. Eles conheciam o maná que caía ali no arraial. E daquele maná Moisés pegou e mandou colocar lá dentro do santo do santo, que era atrás do véu. Eles não sabiam. Esse daqui de fora todo dia bichava. Todo dia. Se você guardar de um dia para o outro, aquele maná bichava. Aquele maná foi posto atrás do véu e conservava, não bichava. Ficava centenas de anos e não bichava. O que era isto? Era a presença de Deus. Porque a arca que simboliza a presença de Deus estava ali atrás do véu. Os dois querubins estavam sobre a arca, atrás do véu. Essa panela dourada, cheia de maná, atrás do véu. A vara de Arão, que foi posta ali, seca, representando a tribo. Cada tribo, e a tribo de Levi, estava uma vara ali, representando aquela tribo. Para saber que Deus estava escolhendo alguém, o que fazia? A vara seca tinha que reverdecer, florescer, dar amêndoas de uma noite para o dia. Colocava hoje, amanhã, ela já tinha que ter produzido amêndoas. E eles colocaram 12 varas na presença daquela arca, que era a presença de Deus, e o sacerdote foi lá, segundo a vontade de Deus, para ver isto, quem era a pessoa escolhida, qual a tribo escolhida para o sacerdócio. E quando ele chega lá, todas as varas estão secas. E a vara de Arão tinha reverdecido, florescido e dado frutos. Irmãos, até parece brincadeira, né? Mas você tem que saber que você pode ser uma vara morta, seca,
Mas se te colocar na presença de Deus, se você arrepender de seus pecados, se colocar diante do Todo-Poderoso, de um dia para o outro você muda de vida. Você muda de pensamento, muda de ação, muda de desejos. É só você parar na presença de Deus. Não precisa anos. Deus fez o teste de uma noite para o dia. Era o teste. Esse é o teste para a vida cristã. Na era que você vive, você dá o fruto daquela era. Eu tenho que repetir isso outra vez. Eu vivi numa era que não sabia nada da era pentecostal. Eu vivi com minha mãe numa era luterana. Então eu produzi frutos presbiterianos, luteranos. Mas depois eu ouvi a mensagem, parece que uma outra era, a pentecostal. Aí eu falei língua estranha, eu pulei, eu gritei, eu senti bem, eu orei pelos enfermos, eu fiz trabalho de cura, porque eu estava vendo uma era pentecostal. Eu prossegui, e aquilo veio outra era, outro tempo. Quando a mensagem chegou no Brasil, eu já tinha vivido esses outros tempos, mas precisava viver o tempo do profeta, o tempo de Elias, o tempo do 7º anjo. E graças a Deus, a gente viveu aquilo ali. Olha, para você ver, é o espaço de tempo, o maná estava escondido atrás do véu. Então você é uma vara seca, reverdecida, florescida e que está dando fruto. E você tem que dar o fruto do dia. Naqueles dias tinha que dar aquele fruto daquele dia. Tudo aquilo era simbólico para que depois aquele véu que simbolizava o corpo de Jesus, e eles mataram Jesus no Calvário, e quando eles cortaram o véu do templo carnal de Deus, aquele dia no Calvário, e que ele expirou, a Bíblia diz aqui em São João 19:30, é simples. Ele já estava dizendo que tudo tinha chegado a um fim. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. São João 19:30. Tudo está consumado. O véu do templo rasgou. Quando ele consumou o mistério, e eles rasgaram o véu carnal, aí o véu do templo, Deus rasgou. Porque eles rasgaram o véu no qual escondia Deus. Era o humano que escondia Deus, que escondia Jeová, que escondia o Todo-Poderoso. Eles mataram, rasgaram aquele véu. Aí Deus mesmo foi lá no templo deles e rasgou o véu de alto a baixo. E ninguém conseguia fazer aquilo. Você podia pegar um véu e rasgar de baixo para cima, mas de alto a baixo tinha que ser algo sobrenatural. E quando o sacerdote chegou no templo e viu que o véu do templo estava rasgado, ele podia já ver a bacia, a panela dourada lá dentro. Ele podia ver o maná. Ele podia ver a arca da aliança, os 2 querubins. O que eles não viam a olho nu, só o sumo sacerdote entrava atrás do véu e via e fazia sua oferenda a Deus por si e pelo povo. Agora, quando eles chegaram, todo mundo estava vendo. O véu está rasgado. Agora não precisa mais do sumo sacerdote entrar lá e trazer para o povo o alimento. O alimento está à vista. Meus irmãos, cada vez que Deus rasgou o véu, porque os homens rasgaram o véu humano
isto é, rejeitar o homem no qual Deus trouxe e estava escondido atrás daquele véu, e eles rasgaram aquele véu, falaram mal daquele homem. Logo em seguida, Deus põe claro os mistérios para todo mundo. Não ficou somente nisso, nós já aprendemos que naquele tempo o véu foi rasgado e eles viram o que estava atrás do véu. Aí vem, depois de Jesus, meus irmãos, vem o Apocalipse. O Apocalipse aqui na terra é um livro manifestado depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e desceu para falar com João e dar-lhe estas revelações ou estas visões do Apocalipse, até que chegasse o tempo certo de rasgar o véu outra vez. Cada 2 milênios Deus faz uma coisa. Lá atrás o véu de Deus era Noé, aqui na frente o véu de Deus era Jesus, e agora no entardecer o véu de Deus era Brana. Cada 2 milênios, eles não percebem, eles ficam no véu anterior, eles ficam falando bem do homem anterior, e não percebem o que Deus está fazendo agora, no presente, com um novo véu. E atrás deste véu, é o que eu quero que você veja, atrás deste véu existe um mistério. Foi revelado, e depois de revelado, escuta aqui, 211, senhores, este é o tempo, uma verdade um mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta, agora devidamente revelada, mas na qual, apesar de sua revelação, o mistério foi revelado. Aí ele diz, existe ainda um elemento sobrenatural. Existia ainda um elemento sobrenatural depois que o véu foi rasgado aquele dia no Calvário, que eles rasgaram o véu humano e Deus rasgou o véu do templo. Existia um mistério lá dentro que depois Paulo veio pregar. Cristo foi além do véu e ele foi oferecido por mim e por você. Agora, um novo véu Cristo traz no Apocalipse, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, isto é, pregar sua mensagem, ele vai revelar o segredo, que era o mistério que estava atrás daquilo, o mistério que estava atrás do véu. E esse mistério que você lê Apocalipse 10, de 1 a 7, o mistério, o véu é um homem. É um homem chamado Brana. O mistério são 7 trovões que estão dentro daquele corpo, 7 selos que tinham que ser revelados nos dias da voz do 7º anjo. E quando ele revela aquele mistério, aí Deus deixa um elemento sobrenatural ainda escondido, dizendo, não diga a ninguém. Você prega, revela, tudo é nos dias da voz do 7º anjo, mas não diga a ninguém. É um elemento sobrenatural. Existe algo sobrenatural que ficou escondido. Algo sobrenatural ficou escondido quando o véu do templo rasgou. Algo sobrenatural ficou escondido quando Deus rasgou através de Brana. Naquele dia, ele rasgou, quando ele veio do céu, o anjo forte descendo do céu, com o livrinho aberto, ele tinha rasgado o véu. Mas ficou um elemento sobrenatural que as pessoas não souberam. O que é o 7º selo? Não souberam. Por quê? Irmão Brana tinha que dizer, não foi aberto o 7º selo. Eu quero ler porque é bom ajudar nas partes negativas para as pessoas aprenderem. 302 do 7º selo. Então, simplesmente recordem, o 7º selo, a razão pela qual não foi aberto. Irmãos, não foi aberto, não tinha que abrir o 7º selo. O 7º selo estava pregando. O 7º selo era o William Brana. Aí o William Brana bate no púlpito 6 vezes.
Veja, a razão pela qual ele não o revelou, ninguém deveria saber sobre isto. Aquele dia e hora, ninguém podia saber. Nos dias da voz do sétimo anjo, ficou um elemento sobrenatural, que era o sétimo selo, e ele era o sétimo selo, mas ele não podia falar para o povo. Ele tinha apenas que pregar e deixar o povo para ver se eles entendiam aquele mistério. Eles é que tinham que entender aquilo, ouvir como Pedro ouviu e disse: eu creio, não precisa falar o que é, eu creio que ele é o sétimo selo, eu creio que ele é o sétimo trovão, eu creio que dentro deste véu, desse corpo, desta carne humana, está escondido 7 selos. Eu creio. Então, se Pedro podia crer em Jesus, eu posso crer em Brana. Alguém diz: não, você tem que crer em Jesus. Meu filho, Jesus foi 2000 anos atrás. Eu quero ver você crer no que Jesus está fazendo agora. Jesus veio num outro véu. Eles pensavam que Jesus no entardecer, Jesus como ômega, Jesus como leão, eles pensam que Jesus seria Jesus. Não, ele era outro homem. É Jesus numa outra pessoa, Jesus num outro corpo, outro morfe, que é o corpo onde Deus escolhe para poder morar. Era o outro morfe, era Brana. E eles estão esperando, por isso nos chamaram irmão Brana de Jesus. E irmão Brana chegou até a parar de pregar, que irmão Brana não era Jesus, era Jesus que estava no irmão Brana. Eles deviam ter entendido isto, mas não puderam entender. E olha, uma encarnação, assim como Deus, Espírito, esteve no Filho Jesus, assim Jesus, voltando ao Pai, ele voltou ao Espírito, diz o profeta. Isto é o certo, que voltar para o Pai não é ficar ao lado de um outro homem lá, um velho lá no céu, não. Vou para o Pai, isto é, vou voltar à condição original, vou ser coluna de fogo novamente. Aí ele voltou para o Pai e agora voltou sobre um homem, desceu sobre um homem para poder encarnar outra vez num véu. Deus num véu. Para quê? Para morrer? Não. Para morrer pelos nossos pecados foi Jesus. Agora era Deus num véu para cumprir o Apocalipse. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a trombeta, seria revelado o segredo de Deus. Então aquilo que estava escondido foi revelado, porque Deus estava revelando aqueles mistérios dentro de William Branham. Amém? Então, terminando, apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural a despeito da revelação. E o elemento sobrenatural, nos dias de William Branham, é a terceira puxada. Deus falou para ele: não diga a ninguém. Por isso você nunca vai ter William Branham dizendo: Branham é novo nome, porque é a terceira puxada, ele não podia falar. Ele não podia esclarecer essas coisas. Tinha que chegar o tempo de Apocalipse 10, 8 a 11, para poder cumprir isso daí para nós. Quando Deus mandar João comer o livrinho, e ele comer e logo passar para nós as diretrizes deste livrinho, o que este livrinho faz, o quanto ele é bom. Profetize outra vez. João tem que profetizar outra vez. Quando Deus fizer isso, então é um profeta outra vez. Quer dizer, a palavra tem um elemento sobrenatural atrás daquela revelação. Um elemento sobrenatural, as pessoas não entendem, mas está atrás daquela revelação, atrás do novo nome, atrás de comer o livrinho. O que é isso, comer o livrinho? Comer o livrinho é ouvir a palavra e deixar ela descer na alma. Isso é comer o livrinho. E eles não percebem. Ao comer o livrinho, você saberá o sabor do novo nome, o que é o novo nome, o que é o sétimo selo. Não era para ser dado nos dias da voz do sétimo anjo, porque Deus diz: não diga a ninguém. Mas nos dias de João, ele diz: coma e profetize outra vez. O que Brana não pôde dizer, João vai
nos dizer. O que Jesus não pôde dizer, Brana, quando o Espírito Santo veio nele, disse para nós. O que João falar é o que Brana não pôde dizer. Por isso que é uma profecia. Outra vez, profetize, outra vez. Porque tem que falar algo que estava escondido, um mistério escondido. E logo, previamente, revelado. Então você vai ver, quando isso acontece, aí você sabe o novo nome. Aí você sabe que comeram o livrinho. Faz, João comeu o livrinho. Sabe o que eu penso? É que quando Moisés e Elias estiver lá em Israel, e o irmão Brana diz assim, se você estiver alerta, se você estiver atento, você os verá. Perguntas e respostas sobre os selos. E o próprio irmão Brana diz que Moisés e Elias só terão seu ministério depois que a noiva for raptada. Mas os sinais do tempo, dá para você ver que aquilo é Moisés e Elias fazendo o sinal. Quando você não precisa saber dos homens, quando você começa a perceber que na terra está tendo uma multidão de mosquitos, uma multidão de abelhas, e por todos os lados, e matando gente, a hora que você tem que saber que algo já está para acontecer, porque você começa a ver, quando João come o livrinho, é doce na boca, mas logo ele começa a amargar, porque as pessoas falam mal, falam contra, chamam de falso profeta, chamam de demônio. Esse é o amargor que o livrinho causa na nossa vida. Mas nós, olha irmãos, não somos João, mas vamos continuar profetizando até que João chegue. Obrigado, Senhor, por sua palavra, por sua mensagem, por aquilo que o Senhor prometeu dar neste dia final. Dá-me a oportunidade de falar, até que o Senhor envie esse ministério. Se há algo maior do que nós temos aqui, eu quero aceitá-lo, Senhor. Eu estou na expectativa. Se há algo maior, eu quero receber. Eu não quero deixar passar por alto. Eu quero ver esta era cumprida, a era da noiva, a era que recebe João e que escuta uma profecia outra vez, o cumprimento da sua palavra, atrás de véu, outra vez, escondido num véu. Pai, manifesta esta obra ao seu povo. Estamos aqui para aceitar João quando ele chegar. Estamos aqui para ouvir a mensagem de João quando ele pregar. Estamos aqui para poder profetizar com João quando ele profetizar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão e disse: meu Senhor, escare água e também pão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana. Os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho, comeram com Abraão. Depois aqueles anjos
para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. A história outra vez aqui se repetiu, nesses últimos dias, como foi com Abraão. Deus e os dois anjos vieram do céu, os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Canaã encarnou. O Abraão desse dia o identificou, quando ele pregou os 7 selos por revelação. O ministério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou,